Imagine pratos deliciosos ganhando um sabor único, carnes incrivelmente macias e molhos que despertam o paladar. A chave para essa transformação pode estar mais perto do que você imagina, em uma bebida tradicional japonesa que vai muito além do copo, o sake. Este vídeo explora o fascinante mundo do sake na culinária, revelando como ele pode se tornar seu ingrediente secreto para levar suas receitas a um novo patamar. Eu sou Kayoko Takeda e hoje vou ensinar como fazer sake caseiro não filtrado, ou seja, nigori sake, a versão japonesa do makgeolli coreano. O sake é uma bebida alcoólica tradicional do Japão. O ingrediente principal desta bebida milenar é o arroz. Além do arroz, outro componente essencial é um bolor de arroz chamado koji e água de boa qualidade. O sake, seja quente, gelado ou na temperatura ambiente, se harmoniza muito bem com todos os tipos de alimentos. Além de realçar o sabor, o sake oferece outros benefícios importantes na culinária, como a capacidade de amaciar carnes e frutos do mar e ajuda a remover odores indesejados. Pense no uso do sake de maneira semelhante a como você usaria o vinho na culinária francesa ou italiana, mas com um toque japonês único. Vou falar um pouco mais sobre a aplicabilidade do sake na culinária, lembrando também que existe o sake culinário, que é licoroso. Mais pra frente eu vou ensinar como fazer o sake mirim licoroso. Se você quer saber mais sobre os produtos oriundos do koji, faça o meu curso Miso, Koji, Shoyu e afins. Veja o link na descrição do vídeo. Voltando às aplicabilidades, marinadas e o poder de amaciar. O álcool e as enzimas naturais presentes no sake ajudam a quebrar as proteínas da carne e do peixe, resultando em uma textura mais macia. Isso é especialmente útil para cortes de carne mais duros ou quando se deseja um peixe extremamente delicado. Além de amaciar, o sake também infunde a marinada com uma camada mais profunda de sabor. Por exemplo, o sake é um ingrediente-chave na marinada do frango frito japonês, karaage, e pode ser usado para marinar peixes grelhados, adicionando um sabor suave e equilibrado. Uma marinada simples com sake, molho de soja e gengibre pode transformar um corte comum em uma refeição saborosa. A versatilidade do sake em marinadas permite que ele seja combinado com outros ingredientes japoneses, como o mirim e o miso, bem como com sabores globais, abrindo um toque de possibilidades para experimentação, criando molhos e glazes saborosos, adicionando profundidade às sopas e ensopados, ainda podendo saltear com sake, elevar pratos de arroz, toque inesperado na panificação e sobremesas e muito mais. Algumas dicas: adicione o sake no início do processo para que o álcool evapore, mantendo seu sabor. Adicione uma pequena quantidade. O sabor do sake não deve sobrepujar os outros ingredientes. Vamos ao preparo do sake. Eu estou aqui já preparada para misturar os ingredientes aqui do nosso sake. Como eu não tenho um balde no tamanho adequado, eu dividi todos os ingredientes na metade e vou fazer um baldinho aqui de 5 litros. Seria bom um balde de 10 litros. A fermentação principalmente bebida alcoólica, é muito importante que o frasco onde você vai preparar o balde e tal, seja do tamanho adequado, que não sobre muito espaço aqui por cima, que fique o oxigênio. Nós não queremos o oxigênio dentro do frasco. Por isso usamos essa válvula airlock. Ela permite que o gás que se forma aqui interiormente saia para fora e não entra o oxigênio para dentro, para que a solução fique bem alcoólica. Aqui eu tenho 400 gramas de arroz, peso de arroz cru, que foi feito koji de manto branco, tá aqui separado. E o arroz, 1,5 kg de arroz cru, que foi cozido, pode ser cozido no vapor, ou esse daqui eu cozinhei na panela de arroz, colocando bem menos água do que o arroz que a gente faz para comer.
né? Então ele tá bem durinho, tá mais duro do que o arroz que a gente faz. Tá bem ruim para comer ele com comida, mas tá mais bem cozido do que um arroz feito no vapor. Porque no vapor é difícil de fazer, né? É mais trabalhoso. Então, como tem essa forma aqui, se você acerta a quantidade de água que se coloca em uma panela boa, própria para cozinhar arroz, tipo panela de pressão ou panela de cozinhar o arroz japonês, panela de arroz. Separei em dois montantes aqui. Eu vou usar este fermento, que é fermento próprio para fazer vinho branco. Neste envelope tem 5 gramas de fermento. E está escrito que faz 25 quilos de vinho. Então, 1 grama faria 5 litros. Então, eu tenho aqui 1 grama dividido em meio grama cada um, que eu vou usar para esse balde aqui. E eu não tenho ácido cítrico e nem o lúpulo. Eu vou usar aqui 1/4 de xícara de suco de limão siciliano. Pode substituir por Tahiti, né? Mas aí coloque um pouco menos, que ele é mais forte. Agora vamos misturar. Tem que estar frio, tá? Não pode pôr no arroz morno, quente, não. Porque senão mata os fermentos, né? Na temperatura ambiente. O fermento, o limão e 2 litros de água. Eu estou usando a água mineral aqui, tá? Todos os dias eu devo abrir e misturar, uma vez por dia. O líquido chegou até 80% da capacidade aqui, então sempre quando ele começa a fermentar, ele aumenta um pouco de volume. Mesmo aumentando de volume, ele vai chegar mais ou menos nessa altura aqui. Então a minha válvula vai ficar livre aqui. Você não pode deixar esse líquido tocar na válvula, tá? Então esse vasilhame está bem bom para essa quantidade aqui. Eu fechei, aí toda vez que eu abro e fecho ele, dá uma empurrada aqui, para que a pressão lá dentro fique meio negativa assim, né? Tá? Porque aí quando começa a fermentação, aí ele empurra um pouco aqui para poder sair o gás carbônico de lá. Onde eu vou deixar esse balde? A temperatura ideal para fazer um bom saquê, diz no livro, que é em torno de 18 graus Celsius, que na minha cidade é impossível nessa época ter essa temperatura. Então, eu vou deixar no ambiente mais fresco da minha casa, no piso frio, de preferência, não no carpete, não em cima de madeira. E vou deixar melhor no escritório, onde a gente fica trabalhando lá mais com o ar ligado, tá? E também proteger da claridade. Vou envolver ele com um pano escuro. E vou observando, todos os dias eu abro para misturar, vou verificando a fermentação dela e vou experimentando. Se tiver o aparelho que mede a graduação alcoólica, seria bom, mas eu não tenho. Então, quando você julgar que ele está bem alcoólico e a doçura já está diminuindo, então é hora de coar. Aí nós vamos ver junto, vou mostrar. Esse tempo, considerando essa temperatura de 18 graus, leva 2 semanas, mas aqui vai ser bem mais cedo. Aqui, esse momento de coar vai chegar bem mais rápido do que 2 semanas. E quando chegar nesse momento de coar, nós podemos tirar uma parte desse líquido que vai estar bem alcoólico e separar para fazer o saquê licoroso mirim. E depois o restante a gente pode continuar e fazer o saquê seco. Então, volto a mostrar nesse momento. Eu quero mostrar como está o nosso saquê. Hoje é o 8º dia de fermentação. Como aqui o clima é quente,
Eu disse que ia chegar antes e realmente, 8º dia eu já acho que tem que coar. Por que que eu acho que tem que coar? Ele está super alcoólico, tem assim muito levezinho uma doçura no fundinho. Ele está um saquê seco, então eu preciso já coar. Então quero que tenha assim algo que lembre que é de arroz, esse sabor aí. Eu vou fazer um só. Uns 3 dias atrás eu passei o mixer para triturar bem o arroz que estava ainda sobrenadando um pouco. Branquinho, limpinho, olha. Se você fizer com arroz glutinoso, que faz moti, aquele arroz, ele fica mais alcoólico ainda. Se eu apertar, vai passar a parte do bagaço do arroz para baixo. Ele é um saquê não filtrado, porém ele é coado no pano aqui, mas não é filtrado industrialmente, que aí ele ficaria limpinho, né, clarinho. Mesmo esse daqui a gente coloca na garrafa e guarda na geladeira, a parte do que passa do arroz, ele vai depositando no fundo. E se você quiser um que esteja claro, transparente, então você vira novamente, passa para um outro vasilhame. Mas esse saquê caseiro, ele é tomado assim mesmo, bem branquiçado. Até pode misturar e tomar ele assim. Ele traz esse sabor da fermentação e levemente assim um sabor do arroz. Por isso o arroz é feito no vapor, tem que ser muito bem cozido, não pode sobrar o sabor de arroz cru de jeito nenhum, senão não fica bom não. Ele vai passar bem devagar. Vocês veem que o processo aqui para coar, ele é bem devagar, então vou precisar de tempo para fazer isso. Agora eu consegui tirar esse tanto, vou mostrar. Aqui eu vou pôr. Eu preciso colocar até aqui no gargalo da garrafa e fechar com a tampa dela. E ele vai ficar agora, depois, quando completar, vai ficar na temperatura ambiente. Eu vou pôr numa caixa de papelão e vou deixar no piso frio, guardado, para que ele possa envelhecer. O tempo que puder ficar lá, vai ficar lá até utilizar. Eu estou contente que agora tenho bastante saquê culinário aí, né? Saquê seco para usar na cozinha. Então é assim, é simples, fácil de fazer, não tem erro, só ter paciência, esperar os dias e coar. O resíduo que forma aqui, que vai coletar aqui no saco, chama-se saquecaço, é o resíduo do saquê. Normalmente na loja de produtos orientais tem lá vendendo um pacotinho saquecaço. A gente não joga fora, a gente aproveita. Nós podemos fazer várias coisas. Podemos fazer as conservas, né, de legumes, os tsukemonos. Nós usamos esse saquecaço que tem um pouco de álcool e o sabor do saquê. Podemos fazer o amazake também. Na época de frio, você pode acrescentar ele num mingau de arroz e pôr açúcar e consumir nos dias frios do inverno, é muito gostoso. Podemos também fazer biscoitos usando, né, essa borra aqui do arroz. E podemos também até fazer uma máscara facial, muito bom para a pele também. Então você guarde, não descarte não. Congelado até 2 anos, né? A maioria das coisas a gente pode congelar por 2 anos. Espero que tenha gostado do vídeo. Veja como adquirir os esporos do fungo do Koji na descrição do vídeo. Curta o vídeo, por favor, se inscreva e compartilhe. E se valeu muito a pena assistir, toque no valeu. E se quiser fazer parte do clube dos canais, toque no sinal Seja Membro para conteúdos exclusivos. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.